que lindo, que emoção. Olha as cores. Eu me lembro quando eu orei a Deus que eu queria ler todos os livros que eu tinha da irmã White. Aí deu uma semana, o Senhor mandou mais, aí completou a coleção vinho. E agora a Dani pergunta: mãe, você já leu todos os livros da irmã White? Eu poderia dizer que sim, mas agora o Daniel encontrou, então, essas cartas e manuscritos que foram editadas, foram liberadas, perdão, em 2015 pelo White State. E então agora eu tenho muito material para ler. E olha, glória a Deus. Que oportunidade, que presente de Deus a gente poder ler a sua palavra. Olha, são vários, Dani. Gente, quanto tempo eu vou levar agora para ler? São quantas páginas, Daniel? 1.200 cada volume. Aqui está a lista. Ó, 1.200. Cada volume? Aqui está uma explicação do White State, é sobre o porquê, né? Vai lá no final para você ver. Qual é essa? Aqui. Encontra a capa. O número de páginas. Então, 1.200. Aqui tem umas páginas em branco. Gente, que alegria! Uhul! Tem um cheirinho bom, Dani? Ah, demais. Paz e graça, irmandade, estudiosos, os que tremem a palavra de Deus, porque eis aqui está a revelação da surpresa que eu venho anunciando nas últimas semanas, no último Novidades MV, que é fruto de nosso trabalho nos últimos meses, manuscritos inéditos. Cartas e manuscritos que o White State só liberou em 2015. E eis aqui está a coleção em 9 volumes, mais de 10.000 páginas. Queridos, vocês têm noção da envergadura dos manuscritos que, bom, primeiro que só estão em inglês, obviamente. Tem muitos materiais que estão sendo traduzidos também, mas esses aqui não estão impressos nem em inglês. Estão sendo lançados pela igreja e vou contar toda a história que aconteceu. O fato é que só em 2015 que o White State, através da página EGW Writings, não sei se no app já está disponível, acho que é a essa altura já, sob a rúbrica diversas coleções, cartas e manuscritos, e aí você vai encontrar todas as cartas e manuscritos, milhares, que estão sob a rúbrica previamente não publicado, estão aqui então. Foram traduzidos pelo Google. O Google está crescendo muito, aprendendo, né, nos últimos anos, e a tradução é admiravelmente boa. Claro que sempre existe um escorregão aqui e ali, mas nós publicamos, só temos 4 exemplares dessa coleção de forma impressa. No final do vídeo eu vou falar as outras 3 que não são para nós, como você pode estar adquirindo, né? Eu só fiz 4 exemplares porque é um valor oneroso, mas se alguém quer muito, e eu peço que não seja para uma coleção, mas que realmente seja lido, que seja de proveito, tá? Então no final do vídeo, se hoje é sábado, quando chegar nessa parte, você pode simplesmente pular, eu peço, né? A gravação dessa segunda parte também não é de sábado. E se também já vendeu, eu vou cortar e tirar essa parte final no YouTube. Eu sei que no Telegram depois não dá para tirar do áudio, daria, mas teria que repostar. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês manuscritos inéditos. Eu vou começar ali com o volume 1. Gente, eu já estou pensando, né, sobre
nós já arrumamos ali na estante de livros um lugar especial para essa coleção, aonde ela vai ir. E estou pensando em ter o alvo de acabar essa coleção, né, num certo prazo, e fazer um certo prazo para esse livro, para ter metas, alvos. Por que o White State só liberou em 2015? Vamos lá, eu vou contar um pouquinho. Na introdução aqui, já diz bastante. Aqui você vê na sua tela o índice, cada volume tem um índice aqui, a lista e a paginação, né? Antes de mais nada, o trabalho que deu não foi tanto, por quê? Porque eu contratei alguém para fazer uma raspagem de site, ou seja, de forma automática, foi lá, então ordem para o computador. Sempre que aparecer essa palavra, previamente não publicado, previously unpublished, copiar os parágrafos seguintes até que apareça de novo a seguinte frase, LT ou carta ou manuscrito. Depois eu fui conferir para ver se estava completo mesmo e eu constatei que algumas cartas não estavam completas, então eu tive que carta por carta, passando, rolando, deixa eu ver, isso aqui tem 26 parágrafos, aqui só tem 14, faltou 14 parágrafos. Aí eu fui lá, copiei, colei no Google Tradutor, só pode colar até 5.000 caracteres de uma vez, né, se for assim no copia e cola. Copia daqui e cola no Word. E assim fui fazendo até completar os 9 volumes. 10.000 páginas. Crianças, quantos centímetros vocês acham que isso vai dar? Vamos medir, né? Vocês acham, meu palmo tem uns 20 centímetros. Se não for muito esticado, uns 20 centímetros. 20, 40, será que vai ter meio metro? Vamos medir? Deixa eu pôr assim, reto. E vamos medir quantas são 10.000 páginas, mais de 10.000 páginas. E aqui deu, vamos juntar, até mexer esse livro aqui. 64 centímetros, mais de meio metro, 64 centímetros, essa nova coleção, tá? Eu não tenho intuito de fazer dinheiro com isso, eu só quero me livrar das outras 3 coleções, preço de custo, né? E para que, se pudesse, eu teria só impresso uma coleção. Para a gente poder, porque meu objetivo agora é começar a publicar, vocês me conhecem, eu quero divulgar a verdade aos 4 ventos, especialmente aquilo que estava escondido. Quase que eu nomeio essa série de manuscritos escondidos. Mas aí eu pensei, soa como se houvesse uma conspiração. Eu não quero deixar subentendido que eles esconderam propositalmente por conter, né? Mas a gente já vai ver agora, que eu vou falar sobre isso, o porquê, o que o White State diz, por que isso foi retido da igreja por tanto tempo, tá? Manuscritos inéditos. Aqui vamos ver um pouquinho mais de perto, ó. Deixa eu ver, vou mexer com essa câmera aqui. 1847 a 79, uau, olha o pulo que dá. 1880 a 1890, 10 anos, esse aqui cobre quantos anos? Aqui já cobre 3 anos. Aqui cobre, digamos, 3 também, 2, tal. 1903 a 1905, 88, tá onde? 88 tá no meio do segundo volume. 88. Então, aqui aconteceu Minneapolis. Tudo isso aqui, é pós-Minneapolis. Provavelmente também falando da controvérsia que houve em Minneapolis. Mas é impressionante, né? Os anos produtivos de Ellen White, aquela esteve na Austrália e Austrália. Então, tudo isso aqui é Austrália, um palmo.
Agora, a partir de 1901, quando ela volta para os Estados Unidos, aqui são também anos bem prolíficos ela, né? Aqui Elm Haven, Califórnia, e no final da vida dela, 1915, se não me equivoco, só tem uma carta. Vamos dar uma olhada nessa última carta dela, gente. Ó, cada livro tem 1.200 páginas. É a espessura de uma Bíblia White, mas o tamanho da letra, olha, é relativamente grande o tamanho da letra. Eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco, sobre o tamanho da letra e essas páginas, 10.000 páginas. É na paginação original ou não? Ó, manuscrito 1, 1915. Olha só a última carta de Ellen White que está publicada. Isso aqui foi... Deixa eu pôr a garrafinha aqui para segurar. Isso. Né? Porque isso aqui foi feito para estudo. Vai ficar na sua casinha, porque tantas páginas pode fragilizar logo isso aqui. Então, muito cuidado. Mas a qualidade, né, tem que mencionar. É excepcional. Assim, a qualidade... pelo menos até agora, não deixou a desejar também nos apócrifos, que a gente publicou há pouco, não constatei nada de fraqueza. Última carta de Ellen White, manuscrito 1, 1915, fevereiro, ela morreu em julho. Ao acordar, ela chamou a enfermeira e disse: quero te contar, eu odeio o pecado, eu odeio o pecado, eu odeio o pecado. Estou encarregado de dizer ao nosso povo que alguns não percebem, que o diabo tem artifício após artifício, e ele os executa de maneiras que eles não esperam. As agências de Satanás inventarão maneiras de transformar santos em pecadores. Eu lhe digo agora que, quando for sepultado, grandes mudanças acontecerão. Alguns errinhos, por exemplo, quando eu for sepultado, certo? Seria sepultada, né? When I will be buried. Então, ali, em inglês, não tem o gênero no verbo. Buried é sepultado, é tanto para ele ou para ela. Então, ele colocou ele, mas ele sabe que é ela. Então, isso aqui, não sei quando serei levado, e desejo alertar a todos contra as artimanhas do diabo. Quero que as pessoas saibam que eu as avisei totalmente antes da minha morte. Não sei especialmente que mudanças ocorrerão, mas eles deveriam vigiar todos os pecados concebíveis que Satanás tentará imortalizar. Uau! Mas o Senhor nos guiará. Estou guardando cada momento para que nada se interponha entre mim e o Senhor. Espero que não. Deus conceda que todos nós possamos ser fiéis. Haverá uma reunião gloriosa em breve. Glória a Deus. Escrita para os netos dela, alguns meses antes da sua morte. Essas grandes mudanças que ela profetizou, né? Certamente não é nos escritos, porque os escritos dela já foram sendo publicados, a não ser esse aqui no caso, mas os outros escritos, né, dela, Desejado, Grande Conflito, as revistas, tantas que foram escritas em revistas, não pode ter sido mudanças nesse conteúdo, porque no momento em que a igreja tivesse decidido, mesmo que fosse um mês após a sua morte, vamos fazer uma alteração e a partir de agora lançar a Ciência do Bom Viver com uma mudancinha aqui, uma adulteração, suponhamos. Vamos adulterar. E a nova edição agora vai ter uma mudança. Quem então comprasse em 1915, em agosto? Uai, mas espera aí, tem certeza? Iriam poder comparar com Ciência do Bom Viver que ela já tinha publicado, né? Estaria aqui patente. Então, não faz sentido de que o White State sentou e começou a fazer alterações nos escritos publicados dela, né? Daniel, mas e esses escritos aqui? Temos evidência de que pode ter tido uma manipulação? Também presumo, tudo indica que não. Por quê? Porque eu vou contar agora a história para vocês como que surgiu essa coleção. Por que que o White State liberou? Eu vou resumir em minhas palavras, a gente vai dar uma olhada aqui nos textos. A igreja realmente manteve muitas cartas e manuscritos, a igreja começou a querer publicar, só que o ritmo estava numa velocidade tão lenta que era um volume de
cobrindo 4, 5 anos, 1840 até 47, 44, né, 47, suponhamos aí alguns anos, demorou 10 anos para eles lançarem. Por quê? Porque a igreja quis fazer com comentários, ou seja, a igreja estava lançando e lançou manuscritos novos, só que com comentários, com notas. E demorou 10 anos e custou, sabe quanto? Para a igreja pagar historiadores, escreverem notas sobre o contexto histórico. Sabe quanto custou, queridos? Mais ou menos $1 milhão para lançar um volume impresso com notas. E demorou 10 anos. Então, nesse ritmo, bom, agora deve estar saindo o volume 2. E nesse ritmo vai durar mais de 200 anos para cobrir tudo isso aqui, quer dizer, eles estão lançando, se não me engano, incluindo as cartas que já foram publicadas. Iria durar 200 anos para lançarem toda a coleção. Então, não, por favor, isso aqui já é domínio público, a igreja já publicou e a gente vai agora dar uma olhada nesse material, tá? Somente os não publicados. Os outros, cartas e manuscritos, qual que é a diferença? Carta é para uma pessoa endereçada a uma pessoa física, manuscritos pode ser sermão que ela fez, palestra, pode ser um texto que ela escreveu para ser publicado num livro, numa revista também, mas os não publicados, né, já diz o nome, não foi publicado por algum motivo. Lembre-se que também tem o seu custo publicar. Então, prioridade para aqueles materiais que não contêm dados sensíveis. Isso aqui contém muitos dados sensíveis sobre pessoas, o jeito que ela fala, para ver se desperta o seu filho. Edson, por exemplo, que estava em perigo de estar em apostasia e felizmente ele se salvou. O Espírito Santo faz apelos e chamados contundentes, fortes, mas e aí também repreensões para presidente e tal. E o presidente Daniels era um dos depositários, entendeu? Então ele não tinha interesse de que repreensões a ele fossem publicadas, concorda? De que cartas repreendendo os pecados dele fossem lidos nas igrejas. Então, humanamente vendo, é compreensível, só que agora Daniels já faleceu. Não estou justificando, ele deveria aceitar que essa luz brilhasse, né? Mas vamos ver, por que o White State é patrimônio White? Olha aqui, ó. James Nix, abertura, vamos lá. Concessão de acesso online completo às cartas e manuscritos de Ellen White em 2015. Por quê? Que James Nix, diretor do Centro White lá nos Estados Unidos, White State, disse em 2013, 2 anos antes de publicar totalmente. O patrimônio de Ellen G. White possui hoje aproximadamente 8.300 documentos datilografados de Ellen White. Documentos. A maior parte é cartas e manuscritos. Por quê? Porque o grande conflito, The Great Controversy, é um desses 8.300 documentos, entendeu? Mas, então, o resto é tudo picadinho, assim. E as secretárias de Ellen White, Sarah McEntherfer e outras pessoas foram compilando e juntando, ajudando Ellen White a publicar o Profetas e Reis antes dela morrer, rapidinho. Você já publicou isso aqui sobre Jeroboão, isso aqui, Neemias. Tá, e aí Profetas e Reis foi terminado depois da sua morte, porque não deu tempo. Então, alguns estranham a mudança no estilo. Meio que tiveram que juntar os pedaços sem ela tornar um fluido, né? Então, a segunda metade do Profetas e Reis é meio que não tem estilo, muda o estilo. Então, o patrimônio do White State tem 8.300 documentos datilografados de Ellen White, abrangendo cerca de 50 mil páginas de cartas e manuscritos datados desde 45 até 1915, a sua morte. Tá? 50 mil páginas de cartas e manuscritos. Aqui temos 10 mil páginas.
Muitos desses documentos foram usados por ela em publicações durante a sua vida já. Outros eram cartas privadas e familiares. Das 50 mil páginas, aproximadamente 30 mil foram deixadas aos depositários nomeados por Ellen White em seu último testamento e seus sucessores, para uso na preparação de compilações, bem como para outras necessidades futuras, à medida que surgissem na igreja. As outras 20 mil páginas consistem em cartas pessoais, aqui está entrando agora nessa área nossa, cartas pessoais de família e materiais adicionais deixados por ela em seu testamento para seu filho W.C. White. Toda a coleção de 50 mil páginas está disponível para estudo e pesquisa em 23 escritórios do White State em todo o mundo. Agora já vou fazer a primeira observação. Segundo um grupo chamado SDA Anonymous, que são adventistas anônimos, somente na Andrews é que um doutorando, um mestrando em teologia, digamos, podia entrar lá nos computadores e acessar essas cartas sem ter o diretor do Centro White ali em cima dos seus ombros. Nos outros centros White, somente o diretor do Centro White tinha acesso, nem a secretária do Centro White, digamos. Sozinha não poderia ter acesso. Diz aqui esse grupo de anônimos que é o seguinte, o que eles fizeram? Então, alguns mestrandos e doutorandos da Andrews, e talvez também um ou outro diretor de Centro White no mundo, porque em cada divisão parece que tem um, né? Aqui na América do Sul fica Engenheiro Coelho, no NASP Engenheiro Coelho, não sei se talvez tem outro já na divisão sul-americana, mas aqui é o principal, para nós no Brasil, né? Renato Stêncio. Somente ele, então, aqui no Brasil, naquela época, podia ler e ter acesso. Então, isso já lança a pergunta, por quê? Tá, são coisas pessoais, mas continuemos. Essas 30 mil páginas foram aparecendo em coleções como devocionais, né? Cristo Triunfante, Maranata. Se você for lá ver a referência, é uma compilação. De onde que foi pegado o dia de hoje? Manuscrito tal, 1903. Né? Muitas vezes. Esses são os mais interessantes. Aqueles que são do fundo do baú. Os que foram pegados do livro Desejado, o Desejado já li, então não é coisa nova. E, então, materiais de 88, Spalding McGann, The Paulson Collection, Crest Collection, lembra? KC, Crest Collection, especialmente nos 16 volumes do Manuscript Releases. Tem outro que chama Notebook Leaflets, que foi o próprio W.C. White que publicou. Bom, como implícito no texto acima, as 20 mil páginas estavam indisponíveis para uso em compilações até 2015. Então isso aqui não está, nem um pedacinho disso está em alguma meditação matinal, estava indisponível para ser usado em compilações, até no material de 88. Esses, junto com outros, do número dos 30 mil, que nunca foram usadas para nenhuma publicação, ou seja, aqueles dos 30 mil que nunca foram publicadas, então previamente não publicado, então hoje são encabeçadas pelo termo Previously Unpublished, que são esses aqui, ó. Em cada página aqui eu coloquei no cabeçalho, ó, previamente não publicado, Previously Unpublished. É assim que nós diferenciamos o que publicar nesses volumes ou não. Podem ser encontrados aqui nesse endereço, ó. Você vai aqui, mesmo de um aparelho celular, você, né, tem acesso aqui. A tradução desse material foi feita pelo Google em dezembro de 2023 e janeiro de 2024. E a qualidade da tradução cresceu tanto nos últimos anos que para uma limitada tiragem de 4, só fiz 4, né, está suficiente, satisfatório, né? A capa foi feita pelo Otávio Rocha, né? E eu estive presente em 2015 quando foi lançado. Olha, pessoal, faz 100 anos que Ellen White morreu, que ia fazer um mês depois da Conferência Geral, né, em julho. Estamos lançando, então, muitas cartas que não tinham sido publicadas antes. Eu estava lá, mas aqui no Brasil quase não se deu
publicidade a esse fato, né? Preocupante, triste isso aí, né? Porque deveria ser a maior notícia, gente. São oráculos, isso aqui é palavra inspirada, é como se fosse Bíblia. Já pensou se tivéssemos certeza que se encontrou a carta aos Laodicenses e os doutores tivessem certeza também de nossa igreja, seria fascinante. Uau! Tenho certeza que os adventistas em todo mundo iriam devorar se o historiador, o doutor lá da Indros falasse é autêntica essa carta aos Laodicenses. Podem ler e sorver. Muitos adventistas nesse sábado à tarde iriam devorar a carta aos Laodicenses. Isso aqui é similar. E eu digo mais, isso aqui é ainda mais relevante porque foi escrita para a última geração, para nós que estamos às vésperas dos grandes acontecimentos. Traz a relevância, Estados Unidos, Ocidente, século XIX, século XX. O Espírito Santo, como fala, o que diz, né? São oráculos inspirados. Eu não posso sublinhar suficientemente o valor disso aqui. E o melhor de tudo agora, estou disponibilizando gratuitamente tudo isso aqui de maneira digital. Tá bom? Em formato PDF escuro, é para você aqui. Daniel, mas são 10.000 páginas. Em que tamanho de letra? Será que equivale? Porque, de Ellen White foram publicadas aproximadamente 100.000 páginas no total da vida dela, né? Sem contar as repetições que aparece aqui, aparece acolá. Mas em que tamanho de página? Olha, aqui eu coloquei na introdução, antes de começar para valer, eu pus aqui, uma foto de um manuscrito dela, tá? Tantas palavras que cabia numa página, incluindo cabeçalho, e eu pus aqui também, tá? Vem cá. Pus aqui também, essa página aqui. Acaba em will be, e aqui acaba em will be. Então, conclusão, fonte tamanho 18. Daniel, foi esse tamanho que você usou nesses livros? Quase. É a fonte tamanho 17,5. Tá? Foi a fonte que eu fiz para poder caber em 1.200 páginas. O número de anos, assim, para poder ter, assim, né, finalizar um ano de 79 nesse livro, e aí aqui continua em 80, tá? Então eu diminui um pouquinho, pouca coisa, e mesmo assim, então, o número de 10.000 páginas equivale aproximadamente ao tamanho da página que eles tinham lá datilografado, tá? Claro que pode variar também lá na época, mas continuemos aqui a leitura. Queremos saber qual é a índole, né, das cartas que foram... isso aqui não publica, né? Esse aqui meio stand-by, calma, né? E eu tive a curiosidade de ler uma outra assim, né, enquanto eu trabalhava, e eu vi uma ela escrevendo para Edson palavras fortes, e ela dizendo assim, escrevendo, fique tranquilo que não mandei a ninguém a cópia dessa carta, e não falei para ninguém que eu estou escrevendo isso. Então é só entre você e eu. Agora, já faleceu e o White State quem decidiu publicar, não sou eu. Então, se eles decidirem publicar lá no site, nós só estamos replicando aqui de forma impressa, mudando o meio. Mas, aí aqui vem dizendo... E por que exatamente em 2015? Pois essas cartas e manuscritos secretos, entre aspas, que só estavam disponíveis a acadêmicos, e olha lá, só na Andrews, né? Foram vazando e começaram a ser vendidos. Aí vem a história de ação, assim, né, clandestino. Talvez algum diretor de Centro-White pelo mundo afora, um acadêmico ou outro lá na Andrews, foram se juntando, porque se eles aparecessem com o nome, pronto, esquece, não é mais diretor do Centro-White, de repente não é nem mais pastor,
perde a credencial. Então tiveram que ser anônimos. Mas pelo menos fizeram certo. Tem gente que nem isso faz, omissão, né? Gente, os depositários são só os que estão cuidando. Quem são os beneficiários? Os beneficiários são a igreja. É o povo de Deus. Isso aqui são testemunhos para a igreja também, né? O povo de Deus deve ser a mesma coisa com a Bíblia. E, gente, já pensou se eles começassem a publicar a Bíblia, Lutero só publicar o livro de Mateus? Mas, espera aí, com comentários. Vocês não são maduros suficientes para pensarem por si mesmos. Foi isso que Lutero fez? Não. Ele simplesmente disponibilizou lá, pá, Novo Testamento, né? Sem comentários. Deixe os cristãos ouvirem a palavra do seu Senhor sem interferência humana. Nós não estamos interessados. Se tivesse um livro desses com notas de rodapé, eu tenho até assim uma certa aversão, nojo, quando eu vejo notas relativizando, racionalizando. Temos que ver que naquela época, e temos que ver o contexto, geralmente é de molde a, né, jogar panos quentes. Esquece, em outras palavras, esquece, deixa para lá. Eu tenho aversão a esse tipo de notas, comentários de um pastor treinado. Os treinamentos hoje, geralmente, os pastores leem mais material de Babilônia do que escritos inspirados, sabia? Ou pelo menos, não sei, na paginação, porque eu já estive né, cheirando um pouquinho no curso teológico e mesmo que eles digam, ó, leia o desejado, mas só que o que eles ensinam, a aula de Novo Testamento, a aula dos evangelhos ali, tem a coloração dos comentaristas, né? Por exemplo, quem que é a autoridade em João hoje? Ou mesmo que já morreu, né? Quem que é a autoridade em João? É esse doutor. Ué, mas é adventista? Não. É evangélico e tal. Mas, peraí, as igrejas evangélicas não caíram? Caiu Babilônia? Mas tem que ver que eles também são cristãos e que, né, olha a inteligência dele aqui, ó. Não, eu não quero conhecer. Eu não quero conhecer a inteligência de Babilônia. É justamente disso que Jesus veio libertar a verdade, dos falsos engastes, e veio colocar num novo. A palavra tem que se interpretar a si mesma. Então, vamos continuar aqui, estou me empolgando aqui, mas o fato é que não quero notas, não, quero a pura palavra de Deus, tá? Então, aqui está. Então, foram vazando e vendendo, só que a preço de custo, né? Isso aqui também, vou vender a preço de custo, para que elas por elas, e no final eu sair, digamos assim, sem lucro nenhum. Sem fins lucrativos. Enfim, vamos lá. Ó. Aqui foi o artigo que a igreja publicou no site aqui no Brasil. Jefferson Paradelo. Aqui foi que publicou aqui para a América do Sul em português. 16 de julho de 2015. Tá? Vamos ler um pouquinho. A coleção de cartas e manuscritos da cofundadora da Igreja do Sétimo Dia, Ellen G. White, foi publicada nesta quinta-feira, 16 de julho, no site EGW Writings, mantido pelo White State, instituição responsável pelo patrimônio literário da escritora. Hoje completam-se 100 anos desde a morte da escritora. Por enquanto, os textos estão disponíveis apenas em inglês. Quantos anos já se passaram? Quase 10 anos. Tem alguma tradução em português disso aqui? Se eles até estão tendo tanta dificuldade para republicar o livro Conselho sobre Regime Alimentar, quanto menos, né? Enfim. Anteriormente, a coleção só estava disponível para pesquisadores no Centro de Pesquisa White. O conteúdo de aproximadamente 50 mil páginas compreende o período que vai de 1845 a pouco antes de seu falecimento. Então,
Parece que foi publicado 50 mil páginas, não só 10 mil, gente. Onde é que estão os outros 40 mil? É porque é o seguinte, ó. Eu comecei com isso, previamente não publicados. Pode ter um pedaço da Carta 13 de 1893, um pedaço dessa carta que já foi publicado na meditação matinal lá, entendeu? Mas só um pedaço da carta. Então, tem muitas cartas, a maioria diz assim, ó, porções dessa carta já foram publicadas aqui, ali, acolá. Porções, tá, mas quais porções? Daria para pesquisar e comparar quais são as partes que foram deixadas de fora, mas isso aí seria um trabalho monumental, né? Que eu pensei, vamos primeiro ler isso aqui, que a gente sabe que estão cartas e manuscritos completamente não publicados. Quando a gente tiver lido isso aqui, a gente conversa de novo, tá bom? Os materiais não estiveram amplamente acessíveis anteriormente, porque muitos são de natureza pessoal, e fazem referência às vezes em termos fortes a indivíduos específicos. No entanto, as referidas pessoas e seus familiares próximos não vivem mais. Ok, nem o neto mais de Daniels. Então, isso fez com que a instituição decidisse, em 2013, que o valor dos materiais superaria as sensibilidades ao publicá-los durante o centenário de comemorações da vida e ministério de Ellen G. White. Outros arquivos conterão materiais de 50 anos ou 100 anos da antiguidade. Não sei o que é isso, viu? 50 ou 100 anos de idade e logo os publicaremos. Se alguém de vocês sabe o que é isso, será que é no Adventist Digital Library? Eu já dei uma olhada, difícil achar, sabe? Porque eles não falam assim, pessoal, isso aqui é novo. Agora, sabe lá aquele texto que diz assim, livro escondido, amarre-o ao coração. Está aqui dentro. É um dos que eles não publicaram até há pouco tempo. Então, é possível que pastores, que Walter Wade, por exemplo, não estivesse a par desse livro escondido, amarre ao coração, mas só daquele outro que diz, vi que os sábios devem conhecer o livro escondido. Então, dá certa margem para mal interpretar se não tiver esse que está aqui agora, que diz, não, é tudo de bom, amarre ao coração, não permita que suas páginas fiquem fechadas. Ou seja, se isso aqui, em outras palavras, tivesse sido publicado há mais tempo atrás, possivelmente teria salvado más interpretações, porque teria lido, não, a evidência é muito grande que esse livro escondido, ela está recomendando. Então eu vou me subjugar à palavra de Deus. E aquele argumento lá que eu quis usar não tem cabimento, entendeu? O valor, a luz da verdade, como faz com que pessoas errem o caminho, tropecem por falta de luz. Quando está a iluminação, só essa lâmpada aqui à noite, é uma luz meio fraquinha, né? 3 watts. Mas se tiver aqui um refletor, aí não vou tropeçar. Com isso aqui eu posso tropeçar. Não vi isso aqui, né? Mas com refletor, então isso aqui, gente, é luz, luz, luz. Deus é luz. Logo, esse material é de 50 ou 100 anos de antigo. Logo serão publicados. Se alguém de vocês souber onde que é isso, né? Agora parece natural disponibilizá-los no site, onde todos podem ter acesso a eles 100 anos depois de sua morte. O White State publicou o primeiro livro do material novo em 1932, uma compilação intitulada Medical Ministry. Isso aqui é medicina e salvação. Pescadores começaram a ganhar acesso aos materiais inéditos na década de 1930, com a compreensão de que qualquer informação citada teria que ser antes aprovada conjuntamente pelo White State e a Associação Geral. Uau! Qualquer citação, qualquer informação citada tem que ser aprovada pelos dois. White State e a Associação Geral. Então, gente, será que são bons depositários, gente? Eu fico triste quando, enfim,
Graças a Deus eles se redimiram. As regras foram suavizadas, na década de 1980, e todos os materiais não publicados estão disponíveis no centro de pesquisas em todas as divisões, entre aspas, né? Nix diz que a coleção inédita inclui cartas familiares, cartas dirigidas a pessoas e instituições, diários e manuscritos e escritos para publicações em livros e periódicos como a Adventist Review. Daí conclui, aqui está o URL, o endereço, tá? A fonte. Agora, aqui está o histórico de acesso a essa coleção, né? Você pode ler, tá no Livros MV, o canal do MV chamado Livros MV, tá? 2013 a 2015, o voto que eles tomaram para liberar, né? Sobre o tamanho da letra já falamos. Aqui o artigo da Adventist Today. Não vou ler aqui, é basicamente uma repetição do que nós já lemos. E aqui começa, tá? Carta 4.847, aí já pula para 49, porque as de 48 e tal já foram publicadas. 49, porta aberta e fechada. 50, carta 5 de 49, observações na visão. É daqui que vem aquele amarre ao coração, os apócrifos devem ser amarrados ao coração e ser lidos. Aí, só estou dando uma folheada aqui inicial, tá? Eu já li essas primeiras cartas aqui, não me contive. Extraído de uma visão sobre Tiago White. Gente, coisa interessantíssima. De alto interesse, repreensão a pais permitivos. Olha só que forte. Vi que os pais, muitos deles, que creem na verdade presente, verão seus filhos serem cortados diante de seus olhos. Lembra Ezequiel 9, que diz que será cumprida ao pé da letra. Comentário de Ellen White sobre Ezequiel 9 na Bíblia White. Por quê que serão cortados? Por terem sido tão ternos com seus filhos. Verão seus filhos serem cortados. Não usaram a vara como deveriam. E em suas más inclinações foram indulgentes. E Deus não pode salvá-los porque não pode encobrir a iniquidade. Né? Então será que vão ver primeiro as suas crianças, depois eles mesmos serão abatidos pelas armas destruidoras? Deus nos livre. Aí, enfim, estou folheando aqui. Repreensão pela ganância, a cura de Ellen White. Se eu pudesse, eu teria escrito títulos para todos eles aqui. Talvez na segunda edição, até onde já tiver lido, né? Eu vou escrever títulos para cada carta, porque é útil, né? Eu saber, essa carta são repreensões pessoais a uma pessoa, isso. Admoestações, reprovações, advertência contra o amor ao dinheiro, né? Então, isso é muito advertência sobre a oração prolixa. É daqui que vem aquela que eu usei muito contra a oração centrante. Você faz um discurso para Deus, não, seja ao ponto, falando apenas o que você necessita. Oração inteligente. Pedido para escrever o relato de um milagre. Sabe, coisas do dia a dia, sim, que são de interesse, sim. Será que Ellen White não foi isso aqui mesmo? Talvez a gente vai descobrir agora, né? Um texto que ela fala contra. Porque assim, por que isso me interessa tanto? Porque os que já foram publicados antes, cartas que já tinham sido publicados antes de 2015, pastores da verdade presente, pregadores, leigos, já dissecaram, já divulgaram, já encontrou o seu caminho até nós, os mais fortes, concorda? De alguma forma ou de outra, por palestras, por vídeos, mas esses aqui, sendo liberados só agora, é coisa nova. Por exemplo, bomba é uma bola de fogo sobre a cidade de Nashville. Provavelmente bomba atômica vai cair na cidade de Nashville, Estados Unidos.